Você já parou para se perguntar sobre a origem do nome Ajuricaba? Quem é a figura que inspirou tal nomenclatura? Que mistérios envolvem sua origem? Prepare-se para descobrir. Ao longo do tempo, este território teve diversas faces. Quais foram suas primeiras denominações? Como evoluiu para se tornar a Juricaba que conhecemos hoje? Imagine as primeiras impressões dos corajosos colonizadores. Suas experiências, desafios e triunfos moldaram a base desta comunidade. O que eles viram quando chegaram aqui? Em cada rua, cada edifício, cada pessoa, há fragmentos do passado. Preservar as memórias é mais do que manter viva a história. É garantir que as próximas gerações se conectem com as suas raízes. Conheça a Juricaba. Sem memórias, não há história. Todo esse lugar aqui era conhecido como Terras da Picada Faxinal. Se originava na estação Faxinal, próximo ao Alto da União de Ijuí, e no sentido norte e sul, atravessava a barca do rio Ijuí. Na extensão de 30 quilômetros, ela tinha um sentido de atalho de caminhos de tropeiro, onde era um acesso para o município de Santo Ângelo e o município de Palmeira das Missões. Quando eu me referia ao caminho de tropeiros, é um caminho que existe muito antes da colonização. Eu quero dizer que os colonizadores preferiram se instalar aqui, não por mero acaso, mas porque, pelo fácil acesso. Existem mapas com essa picada e o traçado dela nesta data, 1840, atravessando no sentido norte a sul o território do município de Ajuricaba. Inclusive, nós temos um arroio com o mesmo nome, Arroio Faxinal. Ajuricaba, Augusto Pestana e Ijuí formavam a colônia Ijuí no ano de 1890. A Juricaba pertencia a Ijuí, né? Ijuí era muito grande aquela vez, né? Tinha vários, era extensão territorial muito grande, pertencia a Ijuí. É difícil você trazer alguma coisa para alguma comunidade sendo tão grande como era Ijuí, né? Era Ijuí, Bozano, Coronel Barros, era grande o município, né? Então não tinha, e as condições também, né, de traficabilidade aquela vez também não eram tão, né, tão mais fáceis que nem agora. Agora é muito fácil tu ir para um lugar ao outro, né? Tem mais veículos, tem mais possibilidades, né? Então a Juricaba se emancipou então de Ijuí, né? Que era a mãe, no caso da Juricaba, foi Ijuí. Ijuí era aqui a linha 1. Então valia 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5.
Quando chega lá na Juricaba, na linha 14, depois do Rio, ele linha 14, 15, 16, 17, 18, linha 19 era Juricaba. Como que funcionava essa divisão em linhas? Linhas eram o seguinte: 1.000 metros de comprimento e 250 metros de largura. 250 mil metros quadrados, uma colônia. Então, uma linha aqui, linha 13, 1.000 metros para 14, 15, 16, 17, 18, até 32 tem aqui. Tinha 4 municípios, 4 distritos. Ixi primeiro, segundo Augusto Pestana, terceiro Juricaba e quarto Bozano. Isso não foi ganhadas as terras. A terra foi, o governo deu para nós para ir pagando por ano. Isso eu estudava quase, dava quase vez 1886 e ficaram um ano em São Paulo. 5 anos mais, eu acho, para cá, depois que vieram para cá. Sabe, eles vieram para cá, eles queriam as mesmas terras que eles tinham lá. E na Itália a maioria é terra escura, pedregulho é terra escura. E aqui no Brasil é terra vermelha. Quando eles chegaram em São Paulo, não gostaram nada, que não era a terra prometida deles. Eles queriam a terra igual àquela. É por isso que ficaram só um ano. De lá vieram para Porto Alegre, para Caxias, para tudo, para essa região mais. Vocês paramaram. Aí veio uma família do Esperoto. E já depois vieram os outros irmãos. Andrigueto veio um, depois veio mais 3. Em 1908, vieram os Pisolotos da Itália e vieram morar ali na Juricaba, na linha 14. A mudança que eles vieram de lá foi o carroção com um boi, com 2 juntas de boi na frente, puxando o carroção, e esse carroção era a mudança deles. É, só isso que eles tinham. Cada colônia. Não tinha nada. Não tinha nada, tinha só os furinhos de cama. Daí, no segundo da noite, né, aí dormi. Mas daí, botaram os furinhos que eles tinham no chão. E eles foram, os costumes deles eram muito religiosos, né? Daí, quando foram dormir, tinha um barulho debaixo do chão. Foram ver, tirar, era uma cobra. Uma cobra muito venenosa ali. Daí eles tiveram que matar, e no segundo dia, eles fizeram geral para limpar pique. E era alto, né, do chão. Do chão, né? Daí eu fui lá em cima, eles dormiam em cima. Eu gostava muito de escutar eles. Deu um vizinho, tal de Pascoal, Felipe. Ele veio de lá já, ele veio em boa idade. E nós trabalhávamos meio perto das terras, né? Daí no descanso das terras que a gente fazia, ele ficava conversa. Ele sabia tudo. Ele me dizia tudo como era na Itália. E eu ia gravando aquilo lá, sabe? Aquilo eu tenho até hoje, o que ele fazia, me ensinar. Como meus pais vieram de São Paulo, eu a primeira que nasci aqui. A vida lá não era mansa, era meia pesada. Veio a imigração de lá e eles vieram, toda aquela família veio para cá. Os irmãos do meu pai, uma irmã, veio para cá e morreram aqui. O domínio, os italianos dominaram isso aqui. Então, olhe agora para a linha 15 para cima, foi o lugar dos poloneses. Aí nos polacos, como se diz ali. Olha, rente aquela faixa que vai lá para Palmeira, para cá. Lá de cá é o domínio dos italianos, perto do Ijuí. Eram terras mais difíceis. Do lado de cá, então, da parte norte aqui, então na 23 desse lado, na 24, lá na 26, na 28, por aquela região, ali foi o domínio dos alemães. E depois, uns vieram morar para Juricaba depois, tanto alemão como italiano, polonês também. E a Juricaba se formou do pessoal que veio de fora e daqueles que do interior saíram e foram morar na cidade, na povoado. E dessa parte da agricultura? Plantavam trigo. Trigo era essencial. Milho, principalmente, trigo, milho, feijão, amendoim, toda essa parte. Era cebola, alho, tudo que dá.
que o colono tinha que ser autossuficiente. Ele tinha que ter uma horta em casa para não precisar comprar e ter seus produtos. Então, daí, com isso, ele vendia o produto e comprava o que ele precisava na tal de loja, na tal de casa comercial. A farinha do trigo, se colhia o trigo, vendia o que podia sobrar e o resto tinha um moinho tocado a água na beira do rio para fazer a moagem do trigo para o milho para fazer o pão. O outro lado levava o milho, o outro o arroz, que era o descascador do arroz. E tudo fazia, ali todo se brincava. Aí você deixava um troquinho do valor, mas era tudo. A moeda era o tostão, vintém, né? E outros, botavam outros nomes, tá, né? Patacão. E tudo a moeda maior era a troca. Que do trigo tu me dá a fazenda. E o meu avô era construtor de igrejas. A igreja da 23, a igreja do Juricaba, a igreja de Santo Augusto, tudo foi ele que ajudou a construir. Então, a igreja Santo Antônio, da linha 17, né, começou a ser construída em 1909, como sendo a primeira igreja de Juricaba da diocese lá de Cruz Alta, né? Há uns anos atrás, uma professora, a Rosane Pizzuti, teve a iniciativa de fazer uma campanha, né, com doações de várias pessoas, de vários órgãos, para restaurar essa igreja, né? E essa igreja hoje podem ver lá, está bem bonita, bem restaurada. E o povoado maior que começou aqui em Juricaba era para ser ali na Capela Santo Antônio, há 2 quilômetros atrás. Mas o povo achou meio topografia melhor para cá, começaram a puxar mais para cá do que ali. Então ali ficou um núcleozinho com aquela capelinha e os agricultores em roda. E aqui começou, então, progredir. Muita cerimônia era feita ali, porque era mais antiga que a matriz. Pelo certo é que quando começaram a Juricaba aí, tal e tal, a ideia era aí na 17. Por que não aceitaram mais ali? Por causa da água. Então, quiseram levar mais para frente, lá se acede, por causa que lá tem água do lajeado, tem uma sanga, e aqui em cima é muito seco. E o pessoal era muito religioso? Fazia procissão, até quando ele estava pequeno, ele estava morto já, bem dizer. Aí a mãe dele fez uma promessa de vestir ele de Santo Antônio, quando eles faziam as caminhadas, né? Aí vestiu ele, daí ele disse que melhorou. Tinha desmamado ele 6 dias, 7 dias, ele botou ele mamar, ele mamou de novo. Por isso que ele virou benzedor, ele benze cobreiro, benze beruga, herpes, diz meu pai, quando a gente desmama uma criança e depois dá de novo, diz que ele ganha força de benzer as pessoas. Eu acho que é, porque ele tem cada cobreiro feio, tudo ali, ele benze e sai em 2 dias, sai tudo. Uma pessoa. Sempre tá chegando gente, isso é uma força que ele tem. Eu tenho um pouco de força, às vezes quando é muito bravo eu ajudo ele, mas eu não quero seguir isso. Hein? Ele sim. Até que ele fica um tempo sem ver as pessoas que vêm fazer, né? Ele até fica nervoso, fica assim. E você vem daí uma pessoa para benzer, parece que ele se anima. Quando Prestes e sua coluna saíram de Santo Ângelo, tentaram tomar Ijuí e não conseguiram, no ano de 1925, com a intenção de atravessar o estado, saíram de Ijuí, tomaram a direção de Cruz Alta, mas no meio do caminho tomaram uma direção à esquerda pela Picada Faxinal. Seguiram até o rio Ijuí, transpuseram o rio com basicamente 1.500 homens a 2.000 homens. Na oportunidade em que conversamos com Luiz Carlos Prestes, ele já colocava que durante o percurso da sua coluna, mesmo para transpor rios com volume grande de água e por barcas, era muito arriscado transpor o rio em um lugar só. Ele pernoitou nas imediações da igreja, ou da capela, hoje Santo Antônio. Descansou e no dia seguinte se dirigiu
até a Fazenda da Ramada, onde houve o combate da Ramada. A coluna Preste, né, foi uma coluna que percorreu todo o Brasil, né, e daqui ele passou aqui na região da linha 30, né, 32 aqui, né, que teve a batalha, né, da Ramada, né, que foi entre o Luiz Carlos Prestes, que tinha o exército dele, e o pessoal do governo, né. Teve muitas histórias, uma pessoa contava uma, outra pessoa contava outra, né, que daí morreu várias e várias pessoas, né. Daí tem o túmulo da Ramada lá, né, quem quiser conhecer o túmulo da Ramada, né, tá restaurado, pertence agora à Nova Ramada. Eles restauraram ele, ficou bem, bem legal. O município de Ijuí, se emancipando de Cruz Alta, ele automaticamente, a Juricaba se tornou um distrito. Antes conhecido por linha 19, passou a se chamar Sede General Firmino de Paula. Entre todos os nomes que a gente conhece que a Juricaba já teve, podemos então elencar que a Juricaba teve como primeiro nome Picada Faxinal. Um segundo nome, linha 19. Um terceiro nome, Sede General Firmino de Paula. E posteriormente, General Firmino. E em 1940, a Juricaba. Aí alguém achou um significado. Por que emancipar? Ou o que significa emancipar? Emancipar é procurar uma liberdade, uma autonomia. E pesquisaram que o Tupi-Guarani, a origem de um homem chamado Juricaba, que o significado em Tupi é o homem que luta pela liberdade. E a população, então, escolheu esse nome como uma identificação ao feito e ao ato do índio que foi cacique da tribo Manau, amazonense, e que jogou-se às águas, preferindo a morte à escravidão. Por isso que o ajuricabense tem orgulho de dizer que é morador da terra do índio ajuricaba, o homem que luta pela liberdade. Até ficou em dúvida se o nome ficaria Juricaba no registro quanto município ou não. Aí conseguimos manter a Juricaba. No ano de 1940, o povo de Juricaba já se mobilizou para organizar um plebiscito. Formou uma comissão emancipacionista para esse fim. Aí trabalharam um médico que trabalhava aqui, o Dr. Cláudio Silva, um chefe de escritório, Otávio Montayer, depois um cidadão muito influente, também um agricultor, Neri François se escreve, né? E aí já estavam trabalhando uma comissão. Até um secretário, um Pizzuti, que é parente dessa senhora Neri, um Pizzuti, que era o secretário. Tá? Aí eu cheguei de volta dos meus estudos no fim de 64. Já estavam falando na emancipação. E aí já entrei no rolo também, né? Você vai pelo sim ou pelo não? Eu, não, vamos pelo sim, mas nem dúvida, né? E aí, então, foi isso em 65. Saiu o plebiscito, uma votação entre nós aqui. Botaram, então, um interventor. Ficou 2 anos o interventor. Daí fizemos campanha para o primeiro prefeito, que era um professor aqui, Inácio Lucas. Depois da segunda eleição, daí retornou, que tinha sido interventor, o Lutero Mariotti, que então até ganhou o nome depois da praça, ali tem um busto dele lá. Esse tinha muitas histórias dele, né?
Porque a feitura era enxuta, não tinha ninguém para trabalhar quase, né? Para fazer ponta, essas coisas. E ele acompanhava junto. Ele também trabalhava no pesado, né? No seu Teles que trabalhava no pesado. Ele era um senhor forte, né? Grandão. Diz que ele era muito trabalhador nessa questão de fazer ponte, de fazer essas coisas mais pesadas. Ele ajudava também. Então, ele trabalhava mesmo, o velho Mairotti. O que a Juricaba significa para vocês? Muita coisa. Juricaba é nosso paraíso. Não saio daqui nem. Tenho meus filhos tudo em roda, sabe? Tudo pertinho. Juricaba tá ali. Tudo mais longe que dá. Não, e é bom, cidades e muita amizade. Pode pedir na Juricaba, né? Da Olinda, aquele ali. Aí tu vai ver do Ernesto. A gente é bem visto por tudo. Eu acho que uns dizem que a pátria é Brasil, mas para mim é a Juricaba mesmo, meu berço. Eu gosto daqui. Qual que é a importância de deixar esses registros da história para as próximas gerações poderem ter conhecimento sobre o passado? Bom, eu acho muito importante, porque eu comparo toda essa vida do sujeito assim como uma árvore. O passado é as raízes. O presente é o caule e as folhas. E o futuro são as flores e os frutos. Entendeu? Essa parte aqui. E manter isso significa manter como se diz, o legado, a passagem, as tradições, os costumes, deixar aquilo que tu pode ofertar para os outros. A gente se sente feliz quando fala com os outros. Quando eu falo com jovens como vocês, eu sinto rejuvenescido porque eu estou recebendo aquela sinergia de vocês. Da lenda veio o nome e também a inspiração. Ser livre como um pássaro, morrer por este chão. Ser livre como é meu coração. Projetei no índio guerreiro meu sonho de liberdade. Ontem corredor dos tropeiros, hoje minha cidade. A força que nasceu na 19 é a mesma que ainda nos move. Terra de frutos e grãos, prosperidade. Águas de peixe batizam a minha cidade. Espírito da fonte que nunca se acaba, guiando os filhos de Juricaba. Tá ali, ó. Tá. Aqui onde eu posei, descansei, dormi. Aqui era uma rodada de chimarrão, principalmente aqui, onde era a mesa aqui de refeições. Aqui tinha uma repartição que era onde a gente se levantava e lavava o rosto, como se dizia, em bacia a louçada, porque naquele tempo não tinha água encanada. Aqui então era fogão, despensa, manutenção da cozinha, e aqui uma escadinha
que eu acho que já saiu a escada daqui, para ir ali embaixo na fonte buscar água potável para beber e fazer a comida. Aqui, né? Isso mesmo. E aqui fazia parte de uma despensa da cozinha. Como é que se diz? O almoxarifado da casa. E lá tinha um fogão. O buraquinho da chaminé ainda está lá, ó. Que era tudo lenha, né? E aí fazia comida boa naquele tempo. Era brodo, era feijoada, salame pendurado com cordinha na mesa, no tempo da economia, né? Então tinha que ir com a polenta encostar no salame e comer só a polenta, o salame ficava lá. Seu Geraldo, o senhor sente saudade da sua família? Mas olha, eu acho que é uma coisa que não sai da cabeça. A gente sempre se lembra. Faz anos eu revivo aqueles momentos, mas a todos os dias quase, do jeito da mãe, do jeito do pai. Os quartos das moças, das gurias que se dizia naquele tempo. E aqui dos pais, e aqui como é que diziam eles? Guri pra cá e guria pra lá. Ah, era na linha. Então deu. O senhor sente ao poder revisitar as memórias do seu passado, não só na sua cabeça, mas também poder visitar a casa que o senhor morou? Olha, em primeiro lugar, eu tinha saudade e hoje eu matei até. Eu tive aqui há uns anos atrás fazendo uma visita para eles, mas eu só visitei na casa onde eles estavam de cama, adoentados, os patrões aqui, né? Não cheguei a entrar. Depois que eu saí daqui, hoje é a primeira vez que eu tornei a entrar nessa casa que eu saí com 13 anos daqui. E ela está conservada, não tiraram nem um pedaço, está se desfazendo, mas a lembrança me mata. Hoje, como é que se diz o outro? Lavei o petiço, matei a saudade. E aí eu vou tornar a recordar por muito tempo.